Olá, queridos alunos, tudo bem com os senhores? Espero de coração que sim. Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, é o último conteúdo da nossa disciplina neste semestre, então vamos tratá-lo com muito carinho e com muita atenção. Um conteúdo que será analisado a partir de agora e se estenderá para as próximas aulas é o concurso de agentes, ou também chamado de concurso de pessoas, previsto nos artigos 29 a 31 do Código Penal. Então, já que falamos de Código Penal, por favor, Código Penal na mão, artigo 29, que diz o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade. Bem, aí vem uma pergunta de notória relevância. Será que um crime sempre tem que ser praticado em concurso de pessoas? Ou será que o crime ocasionalmente poderá ser praticado em concurso de pessoas? Então vamos lá? Temos dois tipos de concurso de pessoas ou concurso de agentes: o concurso eventual e o chamado concurso necessário. Então vamos começar aqui. Então imagine o seguinte: eu quero matar alguém. Ei, essa mania homicida minha que não passa nunca. Mas eu quero matar alguém. Eu posso matar perfeitamente uma pessoa sozinha. Mas pode ser que um outro indivíduo se una psicologicamente à minha intenção e venha a cometer esse homicídio comigo. Mas eu pergunto, para matar uma pessoa, obrigatoriamente eu tenho que ter um parceiro, eu tenho um coautor, eu tenho que ter um partícipe? Não necessariamente, certo? Então, quando não existe esta obrigatoriedade de termos uma outra pessoa cometendo crime conosco, este concurso de pessoas ou de agentes é chamado de concurso eventual. Certinho, né? Então, mas a gente tem que pensar o seguinte: de uma maneira excepcional, tanto o Código Penal como em legislação extravagante, nós podemos encontrar tipos penais incriminadores que exigem a presença de mais de um agente para o cometimento desse delito. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o crime de bigamia, lá do 235 do Código Penal. Será que dá para eu cometer bigamia comigo mesma? Será que tenho como casar comigo mesma várias vezes? Olha, por enquanto não, né? Por enquanto não. Então, o delito de bigamia, ele exige obrigatoriamente duas pessoas, certo? Temos também o delito de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Será que dá para formar uma associação criminosa comigo mesmo? Só comigo? Eu e eu formando a associação criminosa? Não, não dá. Então, quando nós temos tipos penais incriminadores, sejam previstos no Código Penal ou na legislação extravagante, e esses tipos penais exigem a presença de mais de uma pessoa para o cometimento do delito, então aqui nós temos um concurso necessário de pessoas. Então, só resumindo, quando nós temos o concurso eventual, o tipo penal não exige concurso de pessoas. Não obstante, possa acontecer que duas ou mais pessoas venham cometer este delito. Já no concurso necessário, existe uma obrigatoriedade, face ao modo como o tipo penal está redigido, de que exista pelo menos duas pessoas cometendo aquele delito. Certinho? Então vamos dar continuidade aqui, né? Enfim, concurso de pessoas de uma forma geral. Quando ocorre? Ocorre quando duas ou mais pessoas se unem para praticar um delito, né? Uma infração penal, que pode ser um delito, pode ser uma contravenção. Então, quem de forma consciente e voluntária concorre para a prática do delito, incide nas penas a ele cominadas, né, na medida de sua culpabilidade.
Mas em que momento pode ocorrer o chamado concurso de pessoas ou de agente? Queridos, o concurso de pessoas engloba aqueles indivíduos que tanto que planejaram o crime, né, aqueles que fizeram a idealização do crime, fizeram o seu planejamento, e se estende até a outra ponta, que é a consumação do delito. Então, pode ser, né, antes do desenrolar da conduta, nós podemos ter aquela fase de planejamento, aquela fase, por exemplo, que o indivíduo empresta uma arma para o cometimento de um homicídio, ciente de que aquela arma vai ser utilizada para o cometimento do homicídio. Pode ser aquela pessoa que induz, instiga outrem ao cometimento do crime. Todos esses indivíduos, eles estão englobados no concurso de pessoas. Quando o crime já está se desenrolando, se ele for praticado, né, por duas ou mais pessoas, nós teremos o concurso de agentes ou concurso de pessoas. Naquele momento, por exemplo, que eu estou subtraindo um bem, né, coisa alheia móvel, com auxílio de um coautor ou de um partícipe. Então, se estende desde a ideação do crime até a sua consumação. Ok? Tranquilo? Lembra do conceito do crime permanente? Vamos pegar uns exemplos aqui. O que é um crime permanente? Crime permanente é aquele que se prolonga no tempo. Lembra lá da extorsão mediante sequestro. Então, a extorsão mediante sequestro, ela pode exigir várias pessoas para o seu cometimento. Não é obrigatório, mas pode exigir. Então, podemos ter uma pessoa que fez o plano para sequestrar outra. Podemos ter a pessoa que priva o indivíduo da liberdade de locomoção. Podemos ter o indivíduo que cuida do cativeiro. Podemos ter o indivíduo que exige uma quantia pecuniária para a liberdade, para a libertação daquele que está sequestrado. Todos esses indivíduos, eles estão englobados em um concurso de agentes, um concurso de pessoas. Temos lá, lembra o crime habitual? É aquele que exige uma reiteração de condutas para que este crime possa restar como configurado? Como, por exemplo, exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Então, se dois ou mais agentes, né, praticaram em unidade de desígnios, vontade livre, consciente, né, e havendo liame psicológico, né, para manutenção, por exemplo, de um consultório médico, sendo que nenhum dos dois era médico, então esses indivíduos, eles serão responsabilizados por concurso de pessoas e, claro, né, no crime praticado mediante concurso de agentes. O mesmo ocorre no chamado crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, que são crimes da mesma espécie, que pelas condições de tempo, lugar e maneira da execução, um pode ser considerado como continuação do outro. Então, se a pessoa, neste crime continuado, agiu, né, mediante coautoria ou com participação de outra, nós vamos ter também concurso de pessoas. Então, sempre lembrando, quem de qualquer modo contribui para a produção do resultado incide nas penas a ele combinadas na medida da sua culpabilidade. Mas falamos que o limite do concurso de pessoas ou de agentes é a consumação do crime, certo? Então, vamos supor o seguinte, o crime está consumado, matei aquela pessoa, matei. Eu falo, chego para você e falo, fiz uma besteira aqui, fiz uma besteira grande, matei uma pessoa e preciso sumir com o corpo dessa pessoa. Você poderia fazer isso para mim? Olha, neste caso, como o crime já está consumado e o indivíduo só soube deste crime após a consumação, nós não podemos falar que esse indivíduo agiu em concurso de agentes comigo no crime de homicídio, né? Como ele só praticou a conduta dele após a consumação e não teve nenhum acordo prévio, né, antes do crime ser cometido ou durante o crime ser cometido, no sentido de esconder o corpo, então ele não pode ser responsabilizado
pelo crime de homicídio. Esse indivíduo vai ser responsabilizado por um crime autônomo, como, por exemplo, o crime de ocultação de cadáver. Certo? Então, cuidado. Cessada a consumação do crime, se não houve um acordo prévio, nós não podemos falar em concurso de agentes. Vamos para um outro exemplo? Imagine que eu furtei, né, um carro. E aí eu fui outra pessoa e falei, ó, o negócio é o seguinte, acabei de furtar esse carro, acabei de furtar, deixa eu ver, sei lá, furtei aqui uma caminhonete. Você quer comprar? Né? R$2.000 pela caminhonete. É do ano, né? 2020. 10 mil quilômetros percorridos. Quer comprar? R$2.000 por ela. E ele fala, eu quero, eu compro sim. Gente, neste caso, não tem concurso de pessoas no furto. Este indivíduo que comprar caminhonete, ele vai ser responsabilizado pelo crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal. Por quê? Porque ele apenas comprou o carro. Nós temos ali que o delito de furto já estava consumado, já tinha alcançado o seu momento consumativo, já tínhamos obtido a consumação dessa infração penal. Tranquilo até aqui? Mas vamos dar continuidade. Esta conduta praticada pelo agente no concurso de pessoas, ela deve ter relevância para a produção do resultado. Ou seja, há de existir nexo causalidade, ou seja, nexo causal entre a conduta que ela praticou e a produção do resultado. Então vamos pegar um exemplo, certo? Olha aqui. Eu falo que eu vou matar um indivíduo. Tranquilo? Falo para outra pessoa, eu vou matar. E o indivíduo fala, eu te empresto a arma. Eu te empresto a arma. Só que depois, eu não quis matar. Só que ele não me instigou, ele não me induziu ao homicídio. Só falou, eu te empresto a arma. Fez o auxílio material. Só que depois, eu resolvi não matar. Como eu tenho fobia de sangue, por exemplo, eu não quis matar a pessoa a tiros. Eu envenenei a pessoa. Pergunto, a conduta daquele que me emprestou a arma teve alguma relevância causal para a produção do resultado? Não, não teve. Aí eu pergunto, se ele não me induziu, se ele não me instigou, se ele emprestou a arma, que seria auxílio material, mas essa arma não foi usada, ele pode ser responsabilizado pela produção do resultado do homicídio? Não, não pode. Certo? Por quê? Porque a conduta dele não influenciou na produção do resultado. Aí nós temos que falar nos requisitos do concurso de pessoas ou requisitos do concurso de agentes. Primeiro, há de existir uma pluralidade de condutas. Cada uma dessas condutas, ela deve ter uma relevância causal para a produção do resultado. Há de existir um liame subjetivo entre esses agentes, essas pessoas. E há de existir uma identidade do fato. Bem, então, como a gente fala aqui em nexo causal? Então, sempre há de existir, só recordando, uma relevância entre a conduta do agente e a produção do resultado. Então, se esse coautor ou esse partícipe de alguma forma contribuiu para a produção do resultado, ele deve ser responsabilizado por este resultado produzido. Agora, se a conduta dele não teve relevância para a produção do resultado, ele não poderá ser responsabilizado pelo resultado produzido. Mas há de existir liame psicológico entre esses agentes, ou seja, uma pessoa deve ter consciência que está auxiliando na conduta da outra, seja como coautor, seja como partícipe, certo? Não significa que deve estar previamente ajustado, previamente combinado entre essas pessoas. Basta que um venha aderir à conduta do outro. Vamos supor, eu estou matando uma pessoa lá, facada.
E o indivíduo se empolgou. Estava passando uma pessoa ali do meu lado, se empolgou. Pegou a arma e deu vários tiros na pessoa também. E a pessoa não estava morta. Eu estava com uma faca muito cega na minha mão e ainda não tinha matado. Pergunta, a conduta dele contribuiu para a produção do resultado? Se a resposta for sim, e obviamente é, certo? Ele está unido psicologicamente a mim. Ele aderiu à minha conduta. Ele sabe que eu estava matando uma pessoa e ele atuou no sentido de matar essa pessoa juntamente comigo. Então existe uma relação subjetiva entre esses agentes, tá? Então nós temos que ter uma adesão voluntária, objetiva, certo? Que é o nexo causal, e subjetiva, que é o nexo psicológico, dentro aqui do concurso de agentes ou concurso de pessoas. Tranquilo? Se não existir estes liames, nós não podemos falar em concurso de agentes ou concurso de pessoas previsto no artigo 29 do Código Penal. Vamos pegar mais um exemplo? Gosto de exemplo, vamos lá. Eu tô muito brava, eu tô trabalhando numa loja e eu tô muito brava com meu patrão ou com a minha patroa. E eu sei, né, fiquei sabendo ali na quebrada que tem um ladrão que vai assaltar, vai furtar a loja naquela madrugada. Esse ladrão já furtou várias lojas ali no entorno e eu fiquei sabendo que esta madrugada será o dia da loja em que eu trabalho. Bem, o que eu faço? Como eu sou responsável por fechar a loja, tudo, fala, eu vou contribuir contigo, queridão. E eu deixo a porta destrancada para facilitar a entrada deste amigo do alheio dentro do local, dentro da loja. E este amigo do alheio, durante a madrugada, encontra a porta destrancada, né? Facilitando por demais a sua conduta. Aí eu pergunto, se a loja efetivamente for furtada, e se eu facilitei o trabalho deste amigo do alheio, eu não contribuí de alguma forma para a produção do resultado? Contribuí. Então eu devo ser responsabilizada também como partícipe deste crime de furto. Perceberam que eu nem conversei com o autor do furto, nem o conhecia. Eu só sabia que ele ia atuar aquele dia. E eu deixei a porta aberta com a intenção de, destrancada, com a intenção de auxiliar na produção do resultado. Então, atuei de forma consciente, de forma voluntária, com o intuito de facilitar a subtração, e esta minha conduta auxiliou na produção do resultado. Então, devo ser responsabilizada pelo furto, sim, tá? Mas uma outra coisa que a gente tem que pensar é que a mera ciência de que um crime vai ser cometido, só sei, tá? Vamos supor, fiquei sabendo, o próprio ladrão me contou que ia furtar a loja. E eu não falei nada, não induzi, não instiguei, não auxiliei materialmente, não ajudei a subtrair, não fiz absolutamente nada, só tive ciência. E aí? Eu contribuí de alguma forma para a produção do resultado? Não. Então eu não posso ser responsabilizada pelo crime de furto, caso este amigo do alheio adentre a loja e realize a subtração que ele deseja. Certo? Tranquilinho? Então, caríssimos, hoje nós estamos encerrando nossa comunicação, mas na próxima aula continuamos com o concurso de agentes ou de pessoas, falando a partir da autoria. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima aula. Tchau! Saudades, viu? Tchau!